trabalho do Renato é ruim, né? No ano passado o time foi vice-campeão brasileiro, agradeço muito ao Luís Soares. O time teve uma das piores defesas do campeonato passado, ainda tem muitos problemas defensivos. Vídeo o gol do Thiago Silva, né? Como é que você toma um gol daquele no começo do jogo? O Thiago Silva nem sai do chão, cabeceia para marcar. O time até melhorou no segundo tempo, o Grêmio, e merecia já o gol, quando chegou o gol que levou a disputa para os pênaltis. Mas nas coletivas chega a ser uma comédia sem graça, né? Porque esse diálogo foi mais ou menos assim: o repórter faz a pergunta, ele devolve com uma pergunta ao repórter. Aí o repórter responde a pergunta. Ele fala: não, aqui você só faz as perguntas. Pô, então você está direcionando pergunta para o entrevistador. Responda a pergunta, cara, sabe? E aí ele coloca: você não pode discutir comigo. O cara não está discutindo, o cara está perguntando. É isso que ele está fazendo, não está debatendo, não tá... mas ele não tem argumentos. É um técnico fraco, é um técnico dos anos 90 trabalhando em 2024, e que, enfim, é um técnico fraco. É simples assim. Então o Grêmio fica aí agarrado nessa história do Renato, vivendo de alguns momentos e tudo, mas agora faz companhia no Internacional, jogando só o brasileiro, né? Porque era algo que diferenciava os dois. E agora joga só o Campeonato Brasileiro para permanecer na Série A e, quem sabe, conseguir uma classificação para a Sul-Americana, Libertadores. É possível, mas é bem difícil, vai ter que engatar uma sequência positiva. E o Fluminense teve uma queda muito grande no segundo tempo. Primeiro tempo melhor, de fato, mas depois caiu, né? E a disputa nos pênaltis acabou sendo justa pelo que foi o jogo de ontem, mas eu não achei que o Fluminense merecia perder o jogo de ida. A virada do Grêmio, em duas jogadas ali do Reinaldo, de novo, o Reinaldo ontem até participando de um gol que não valeu, depois por impedimento. Acho que o resultado do jogo de ida, o empate, estava de acordo já. Mas o Fluminense conseguiu o resultado que pelo menos levou os pênaltis e aí se classificou. Mas também com muitos problemas, porque dá à sua torcida a esperança do bi da Libertadores, mas precisa sair da zona do rebaixamento até para ter um pouco de paz, né? E essa paz só virá quando o time se fixar numa posição que o Grêmio, pelo menos, está conseguindo se manter, que é fora dos 4 últimos colocados. Mas, e na própria Libertadores, é possível, porque o Atlético também jogou muito mal contra o São Lourenço. O São Lourenço foi até melhor em pedaços do jogo, bola na trave. Também foi uma classificação que, se fosse dos pênaltis, não seria nenhum absurdo, tá? Ou mesmo se o time argentino conseguisse avançar. O Atlético jogou mal, e se for esse o futebol do Atlético, o Fluminense vai fazer um jogo ali igual com o Atlético, os dois têm chance. Muito em função até de valores individuais do Galo, mas desse momento também o próximo adversário do Fluminense, repito, que é o Atlético Mineiro, vem bem mal. Então dá para sonhar que possa avançar, mas isso não vai valer nada se o Fluminense seguir até o final do campeonato sem sair do Z4. A gente tem uma enquete aqui, ó, que está perguntando qual classificado de ontem vai longe nas Copas. Atlético Mineiro, 50%, Corinthians, 29%, Fluminense, 20%, Casão. Mas essa votação aqui do Galo é mais pelos jogadores que o Galo tem. Ontem o Hulk não jogou, está machucado, mas outros jogaram e tudo mais, do que exatamente pelo jogo que o Galo está apresentando. Ontem eu também assisti o jogo inteiro do Galo, praticamente, e não gostei do que vi. O São Lourenço foi melhor no primeiro tempo. E do gol e tudo mais. Os jogadores do São Lourenço até saíram reclamando da arbitragem no final e tudo mais. Mas longe de ter sido um grande jogo. E tem todas as questões do Galo, né? O gramado horroroso da Arena MRV e tudo mais. Vai ser um confronto de fato equilibrado, Fluminense e Galo. O que você acha? Então, olha, desses 3 que você colocou na enquete aí, eu acho que o Fluminense vai mais avante. Eu acho. Eu não acho absurdo o Fluminense chegar na final da Libertadores. Eu não acho absurdo. Mas ele tem que dividir a atenção com o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o mais importante, é não cair para a segunda divisão. Mas eu acho que também não vai cair. Mas nesse confronto Fluminense e Atlético, eu acho que o Fluminense tem mais chances de passar do que o Atlético, na minha opinião. Entre o Corinthians vai jogar com Juventude e vai jogar com Fortaleza ou Rosário Central, né? Na Sul-Americana é complicadíssimo o Corinthians passar. Qualquer um dos 2 adversários. Muito complicado. Já na Copa do Brasil, eu acho que a definição do Corinthians vai ser como está sendo, cara. O Corinthians pode levar esse jogo para os pênaltis também, para decidir. Porque é um jogo muito igual. O Juventude está melhor no Campeonato Brasileiro, mas aí entra aquela questão do time, da história do time, dentro do campo, sabe? O respeito maior, joga fora, vai se fechar um pouco mais. Enfim, eu acho que Corinthians e Juventude pode ter um final igual teve Corinthians e Grêmio e Corinthians e Bragantino. Ir para os pênaltis. Aí
pode passar qualquer um dos dois, que eu acho muito igual essa decisão aí, essa vaga, essa disputa de vaga. Agora, Fluminense e Atlético, se eu fosse colocar um favoritismo, eu colocaria para o Fluminense. Muito bem. Então tá, vamos se enfrentar então, confronto brasileiro, Fluminense e Atlético. Então, portanto, um brasileiro já está na semifinal da Copa Libertadores. Esse Fluminense e o Atlético, eles estão do lado do River Plate e do... Aí, tá aí a chave de para vocês. Então, o River Plate, a final vai ser em Buenos Aires, provavelmente no Monumental de Nunes, e desde quando começou, desde que teve o sorteio da Libertadores, que eu também participei, eu acho o seguinte, dificilmente o River Plate vai estar fora da final. Eu acho difícil. Até porque tá montando, tá contratando, não só isso, né? Jogador, não só isso, casa, né? Não só isso, a final é lá, né? Exatamente. Será que... Vai jogar. Bom, deixa pra lá, não vou colocar insinuações. O River Plate enfrenta o Tajeres, venceu já no jogo de ida. Vocês continuem dando os nossos likes aqui, vão chegar em 2.000. Agora, para trocar de assunto aqui, o Mauro, o Flamengo melou a negociação do Wesley com o Atalanta. E o Flamengo deixa de ganhar mais de 180 milhões com vendas. Tem reportagem aqui no UOL. O Flamengo deixa de ganhar mais de 180 milhões com vendas frustradas. Ele acertou a volta no Michael, mas deixou de faturar 180 milhões com essas vendas depois das negociações do Wesley e do Fabrício Bruno, que fracassaram. Temos o Bruno Spindel falando sobre essa questão do Wesley e a Atalanta. Vamos ouvir. A gente tem a informação de que o Atalanta esperava que o jogador já chegasse nos próximos dias e não no dia 26. Você afirma que não foi esse o motivo da desistência? O Flamengo não é clube de várzea, nenhum jogador vai viajar do Flamengo sem contrato assinado. A gente é um clube brasileiro, grande, de padrão mundial. Se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é em outro lugar. Daí, então, as palavras do Bruno Spindel para explicar um pouco o fracasso na negociação do Wesley, que estava meio certa aí. Ia ser uma boa grana que o Flamengo ia levar, mas não vai ter mais. Acabou o negócio, Mauro. Só não entendi ali dos 180 milhões, né? Porque o Wesley seriam 122 milhões, mais ou menos, se vendido, né? Não será mais para Atalanta. Está somado o Fabrício Bruno, que também não foi. Mas Fabrício Bruno não teve nem proposta oficial. Não houve proposta oficial para o Flamengo. Essa é a questão. Tá? A proposta oficial que houve foi para o West Ham. Foi do West Ham, o jogador acertou inicialmente, o Flamengo acertou com os ingleses e, de repentinamente, o jogador desistiu. Né? Ele desistiu. Aí não foi uma questão do clube. E essa proposta do Rennes, ela não foi formalizada ainda. Ela está no terreno da proposta verbal. E se chegar no valor que o Flamengo quer, a informação que eu tenho é que eles vão vender o jogador. Agora, sobre o Wesley, eu acho que o erro do Flamengo foi, diante de uma perspectiva de um negócio tão bom, o Flamengo deu a chance do time da Atalanta mudar de ideia. Tá muito, assim, acho que beira a ingenuidade achar que a Atalanta ficou de beicinho porque o Flamengo contrapropôs uma data diferente. A Atalanta quis redigir o contrato, o Flamengo concordou, mandou uma data de finalização do acordo para sexta, dia 23, aí o Flamengo devolveu com segunda, dia 26. A Atalanta falou, não, eu quero sexta, 23. O Flamengo concordou. Eu tive acesso a esse trecho do contrato, até publiquei na minha rede social. O Flamengo concordou, aí eles de repente, não queremos mais. E aí o que se comenta na imprensa da Itália é que o Bellanova, que é um lateral um pouco mais velho que o Wesley, que vai fazer 21, o Bellanova tem 24, joga no Torino, que o Casão conhece tão bem, seria o jogador a ser contratado também por cerca de 20 milhões de euros. É um jogador, inclusive, com passagens pela seleção da Itália recentes. Então, o que me parece é que o time italiano fez uma outra opção, fez uma outra escolha. E o vacilo do Flamengo foi não acelerar o processo, claro, sem ser clube de várzea, vender de qualquer maneira, não. Você tem que analisar o contrato, você tem que ver quais são as condições de pagamento, você tem que ver se as metas são interessantes, as metas para bônus, né, que o jogador teria que atingir, mas acho que o vacilo está aí. Na hora que eles redigiram o contrato, 23, vende logo, acabou, era um bom negócio para todo mundo. Aí puseram ali um pelinho em ovo, os italianos nesse vai e vem, algum fato novo aconteceu e, pelo jeito, mudaram de foco, a se confirmar a contratação desse jogador, o Bellanova, que seria o alvo da Atalanta para aquela mesma posição. Joga ali na direita, o time joga também com 3 zagueiros, uma lateral ala, como Wesley. Então, me parece que isso está bem claro. Então, o grande vacilo da diretoria do Flamengo
de permitir que esse negócio se estendesse e a negociação não acontecesse, né? Já o Fabrício, como eu falei, a informação que eu tenho é que o Rennes ainda não formalizou a proposta. Se formalizar, eles vendem um jogador, não tem problema nenhum, eles vão negociar e vai seguir para o futebol francês. Houve uma declaração um pouco equivocada, mal colocada, melhor dizendo, do Marcos Braz no fim de semana sobre o Fabrício, mas o contexto, as palavras foram mal utilizadas, mas o contexto faz sentido. Vamos recapitular também, né? Que assim, por que eu estou colocando isso? Não é uma defesa da diretoria, é tentar colocar as coisas como elas são, gente. O Fabrício Bruno teve a chance de jogar no West Ham. Estava tudo acertado, ele não quis mais. Ficou no Flamengo. Ok, ficou no Flamengo. Aí ele passa na zona mista e manda assim, eu quero um sonho jogar na Europa. Então por que não foi antes? Agora, para ele ir, o time interessado, que é o Rennes da França, tem que chegar no valor que o Flamengo quer. Ponto. Só que o Marcos Braz não soube dizer isso com mais elegância. Foi meio abrupto. E aí ficou, nossa, o jogador não vai gostar. Mas ele também não tem que ficar mandando esse tipo de recado, gente, em zona mista. Ele é jogador do Flamengo. Ele não foi para a Inglaterra porque ele também não quis. Então tá todo mundo errado aí. O Marcos Braz não colocou as palavras da maneira elegante que o momento pedia. E o jogador também, eu tenho um sonho de jogar na Europa. Então tá bom, pede para o time que está interessado que chegue nos valores próximos àquilo que o Flamengo ganharia com a venda dele para o West Ham, que foi também um negócio que o Flamengo perdeu uma chance, mas acho que não por culpa do clube, porque ele que mudou de ideia, que aí o clube tem o direito de querer ganhar aquilo que acha que vale. Se o West Ham ofereceu 15, eu quero que o Rennes chegue na faixa dos 15. Exatamente isso. Agora foi uma comida de bola tremenda ter criado esse pequeno probleminha que deu ao Atalanta a oportunidade de repente mudar o foco e escolher outro jogador, que é o que está aparecendo. Isso vai se confirmar se de fato o Belanova for contratado. Agora, eu acho que beira a ingenuidade, repito, achar que eles ficaram de malzinho porque... Estamos falando do negócio de 20 milhões de euros, gente. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Então, se a Atalanta, que é um clube organizado, com um trabalho consistente do Gasperini, que vem campeã da Liga Europa, o único time que derrotou o Bayer Leverkusen na temporada passada, frequentadora de Liga dos Campeões, né? Vai jogar esse ano. A Atalanta mira o jogador, define que aquele é o jogador. 20 milhões de euros para a Atalanta é muito dinheiro. Não estamos falando de um clube bancado por algum país do Oriente Médio e que jorra petróleo e dinheiro. Não é isso. É um investimento significativo para um clube do patamar da Atalanta. Tá? Aí vou investir 20 milhões de euros no jogador. Eu quero o Wesley, lá do Brasil, do Flamengo. Escolhi, peneirei, observei e acho que esse cara vai render com a gente. Aí, de repente, muda de ideia por conta de um detalhezinho de 2 dias, 3 dias, sendo que, no final, aquilo que eles queriam, que era o dia 23, prevaleceu? Me parece que não, né? Agora, qual o erro do Flamengo? Diante da possibilidade de um negócio que seria tão bom para ele, o Flamengo, né? A venda do Wesley por essas cifras, não deveriam ter dificultado. Era só chegar e falar, dia 23, pega e leva dia 23. O que tem depois do dia 23? A partida contra o Bragantino, domingo. É para ele jogar mais um jogo? Paciência, vai jogar o Varela. E vida que segue. E que corressem atrás de um outro lateral. Que, aliás, já deveriam ter feito isso há muito tempo. Aí que reside o erro. Mas a narrativa que estão vendendo, que parece coisa que vem do staff, até do jogador, de tão favorável que é, né? De que, eles não gostaram porque o Flamengo... pelo amor de Deus. Gente, negócio de 122 milhões de reais. Agora não quero mais. Igual criança mimada, não jogo mais. A bola é minha. Duvido. Não acredito nisso mesmo. Eu acho que, na verdade, foi assim. Você vai negociando paralelamente. Tem um e tem outro. Surgiu uma chance de fechar com o outro. Quem você prefere? Eu prefiro esse. Vamos deixar esse aqui de lado e vamos fechar com esse outro jogador. Para mim, isso vai ficar confirmadíssimo se de fato esse atleta for contratado. Né? E o Flamengo vacilou, repito. Uma comida de bola, que era só chegar, veio o contrato, é isso aqui, é 23 que eles querem. Beleza, 23 fechou, está assinado, um abraço. Não dava tempo de acontecer uma reviravolta. Então, de fato, estão sendo muito criticados merecidamente, porque bobearam. Né? E outro detalhe que tem que ser considerado no meio disso tudo, né? O clima de eleições, né? Que é pesadíssimo, a quantidade de narrativas de toda a ordem que circula, não mais em rede social, é uma coisa doentia. Né? Doentia. Então, todo mundo tenta tirar proveito de qualquer erro, até aumentando e turbinando, não é o caso desse só, é de vários outros, qualquer situação, para tentar com isso levar uma vantagem nas urnas no final do ano, ou tentar levar uma vantagem. Isso vai ser difícil isolar do futebol. Tá? Vai ser muito difícil isolar do futebol. O Flamengo corre um risco muito grande por conta dessa loucura, dessa eleição que tende a ser uma eleição agressiva, uma campanha certamente com ataques lá na frente. É o que eu estou imaginando, porque está começando muito mal. Ela já começou muito mal. São quantos candidatos até agora? São vários, né? Tem uns 3 ou 4 já. Quatro candidatos no momento. E o detalhe,
Um candidato é o candidato do Landim, que é o vice-presidente dele, que é o Rodrigo Duns. Outro candidato é o BAP, que foi presidente do Conselho de Administração durante toda essa gestão do Landim e participou do Conselho de Futebol, certo? Então, participou da gestão do Landim. Outro, Maurício Gomes de Matos, que foi vice-presidente de consulados e embaixadas durante toda a gestão do Landim, saiu há pouco tempo. E o outro, o Valim Vasconcelos, que também foi vice de finanças no começo da gestão do Landim, esse saiu há mais tempo, saiu em 2020, né? É o que está há mais tempo fora da gestão. Não concordou com algumas questões, pegou e meteu o pé. Saiu. Os outros, até pouco tempo, estavam na gestão. Então, são mais dissidências do que outra coisa. Especialmente as duas primeiras, que estão há pouco tempo que se afastaram, né, do presidente para lançar suas candidaturas. Esse é o cenário. E aí você tem uma série de grupos políticos e oposicionistas que estão se acoplando com um ou com outro candidato de acordo com aquilo que eles acham que deve ser. E aí mistura isso com mais eleição para vereador no Marcos Braz, torcida organizada envolvida, o que foi uma coisa bizarra nesse fim de semana, né? Aquela bandeira com o Marcos Braz, negócio que, meu Deus. Tudo isso está criando um clima muito pesado, que eu não sei até que ponto isso pode... Não sei não. Pode sim afetar o time de futebol, porque qualquer erro, qualquer falha, um erro do Tite, uma derrota, uma negociação que não foi concretizada por um vacilo do departamento de futebol, como ontem, isso é turbinado e isso vai criando um clima... Tanto que você vê, o Flamengo não foi eliminado de nenhuma competição esse ano. Perdeu um jogo domingo jogando muito mal, com várias atrapalhadas do Tite no segundo tempo. E parece que o Flamengo está eliminado de tudo. Parece que o Flamengo está na situação do Grêmio, do Inter. Do Inter, que perdeu o Gaúcho e foi eliminado dos dois mata-mata. O Flamengo ganhou o estadual, o Flamengo está na Copa do Brasil, o Flamengo vai definir seu futuro na Libertadores quinta-feira. Não perdeu ainda, né? Vai perder? Não sei. Tem gente que acha que já perdeu. Não perdeu ainda. Está 2-0. Pode até ser eliminado, mas está 2-0. E o Flamengo está no bolo dos primeiros colocados do Brasileiro. Tem problemas, tem erros do técnico, tem questões físicas, tem um monte de problema. Mas o time não foi eliminado de nada. Copa do Brasil que foi eliminado foi o Botafogo, foi o Palmeiras, né? Foram eliminados. Por exemplo, né? O Fluminense foi eliminado também. O Flamengo está na Copa do Brasil, o Flamengo está na Libertadores, está ganhando 2-0. Então você vê que a repercussão ela é desproporcional. As críticas, especialmente pelo segundo tempo, a goleada sofrida domingo, são obviamente pertinentes. Mas isso é amplificado que parece que é terra arrasada. É um negócio muito estranho. E isso tem muito a ver também com a eleição. Não tenha dúvida disso. Tem gente que participou de outras gestões que agora fica ditando regra na rede social sobre contratações, sobre mercado. Não que os caras não errem, entendeu? Mas participou de gestões que erravam também, gente. Aí agora vem com discurso de gato mestre. Menos também, né? Esses erram, outros erraram lá atrás também. Tudo tem que mudar no Flamengo. E outra coisa, até agora, uma proposta concreta de reformulação do departamento de futebol, concreta que eu falo com nome, com sobrenome, como vai ser, estrutura, não apareceu. Aparecem ideias. E o discurso, futebol será profissionalizado. Tem que ser. Já é profissional, mas tem que ser 100% profissional, sem a figura do vice-presidente de futebol amador. Agora, como é que vai ser? Até agora isso não ficou muito claro, não. Para mim, nenhuma candidatura. Tem ideias, mas alguma coisa clara, com nome, inclusive, eu vou contratar fulano de tal. É o das galáxias. Esse cara vai mandar no futebol. Vou trazer esse cara. Já falei com ele. Cadê? Tem nome? Tem contato? Vamos ver se até o final da campanha eles vão apresentar e se o vencedor vai cumprir isso. Ou se é só discurso de campanha eleitoral.